Opa! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estamos iniciando mais um devocional de terça-feira. Glória a Deus, com um tema maravilhoso que nós iremos abordar agora. É um tema mais comum do que nós podemos imaginar. Então eu peço que você fique conosco até o final, você que quer aprender mais da palavra, você que quer receber mais da palavra no seu coração, quer crescer no conhecimento de Deus, fique até o final desse vídeo. Tenho certeza que esse vídeo vai surpreender o seu coração, vai lhe edificar, vai trazer mais conhecimento da parte de Deus, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos, quero pedir aos irmãos que estão conosco que, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, na nossa página. Ative o sino de notificações, é importante para sempre que tiver conteúdo novo, a plataforma ela vai lhe notificar sempre que o conteúdo for postado. Tá? Deixa o seu gostei, é importante também, muito importante, porque assim a plataforma vai divulgar esse trabalho a várias pessoas e ela entende que esse vídeo é relevante e começa a divulgar. Tá certo? Não se esqueça também que o seu comentário eu mesmo respondo. Então, deixe o seu comentário aí, tá certo? Para que eu mesmo responda e você deixe a sua opinião acerca desse tema que nós iremos falar. Tá? Como você viu aí, o tema é cuidado com o orgulho. Então, vamos iniciar então, de fato? Vamos orar, pedir a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo. Feche os olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos a direção do Teu Espírito, Deus, nessa tarde. E que no nome de Jesus, o Senhor venha trazer aos nossos corações, trazer a edificação, nos dar entendimento, Senhor. Peço a Ti, usa nossos lábios, Senhor. Nossos lábios, nossa mente, nosso coração. Usa segundo a Tua vontade. Alcança uma multidão e que Teu nome venha a ser exaltado, adorado e glorificado. No nome de Jesus, Deus, é o que te peço. Amém. Vamos lá, meus queridos. 1 Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9, que diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhe falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma passagem muito bonita, uma passagem muito linda. E o que eu quero de fato pedir para você é que não interrompa, não saia desse vídeo até o término dele, porque você vai ver o que de fato ele quer dizer e eu tenho certeza que vai lhe trazer muitas bênçãos. Vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele está falando para uma igreja repleta de problemas. Essa é a verdade. Tá? É uma igreja cheia de situações adversas, de problemas, de relacionamentos. Existe na igreja de Corinto um desnível social. Existem pessoas que possuíam um poder aquisitivo maior e uma parte dessas pessoas não tinha o mesmo poder aquisitivo. E essa era a maior luta do apóstolo Paulo, ou eu posso dizer uma das maiores lutas do apóstolo Paulo na doutrina da igreja, porque quando existia, isso é fato, tá? Isso é história, quando no meio deles existia essa questão da divisão entre eles, essa divisão material, essa divisão
de bens, né? Uns com mais posses e outros com nem tanto, né? Existia essa divisão. Isso chamou muita atenção do apóstolo Paulo, porque era uma igreja que estava fadado à ruína, fadado ao fracasso, uma vez que ela estava assim, desse jeito, dividida. Então, uma das maiores lutas do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto é justamente essa questão dessa divisão que estava existindo entre eles, né? Dessa questão. Eu quero pedir para os irmãos, se o áudio não estiver muito bom, que você comente aí, tá? Se o áudio tiver ruim, deixe seu comentário, peça para ajustar que a gente dá um jeito aqui, tá? Mas eu acho que está tudo ok, né? Então, diante dessa luta, diante dessa prova que a igreja ali estava passando, o apóstolo Paulo, ele vem, de fato, exortar a igreja a viver a unidade no Espírito Santo. Você quer um exemplo? O maior exemplo, um dos maiores exemplos é a própria Santa Ceia. A própria Santa Ceia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, onde ele ensina a ceia, se você for ver antes do ensino da ceia, propriamente dito, né, ele chama a atenção, deles, dos membros da igreja, acerca dessa divisão que existe lá. Em que ele diz assim, enquanto uns comem, outros se embriagam, ninguém espera ninguém. Né? E ele diz, será que porventura eu os louvarei por isso? Né? Eu os louvarei? Será que, no versículo 22 ele diz, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiar-vos? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então ele está chamando a atenção para uma igreja dividida em que a principal divisão não era a material. A principal divisão, que a luta que o apóstolo Paulo passava em ensinar a igreja de Corinto, não era material. A maior luta era espiritual. A maior luta era espiritual, porque ela, como nós lemos no versículo 4 ao versículo de número 9, era uma igreja que não faltavam dons. Era uma igreja que era suprida de tudo no quesito que fala acerca dos dons espirituais. Porém, era uma igreja que estava entrando no seu coração a soberba. Eu possuo o dom. Né? Eu estou resumindo isso para você. Era uma igreja que estava sendo soberba, estava sendo orgulhosa por causa desses dons. Mas o principal motivo de queda, de ruína que o apóstolo Paulo estava querendo evitar, não era simplesmente porque era uma igreja que tinha os dons. Porque aqueles que possuíam os dons menosprezavam aqueles que não tinham. Aqueles que possuíam os dons menosprezavam aqueles que tinham um dom diferente. Aqueles que possuíam determinado dom menosprezavam o que tinham um dom em que ali eles eram, para alguns, como o próprio apóstolo Paulo fala, menos decorosos. Essa era a maior luta do apóstolo Paulo. Agora eu pergunto para você que está conosco aqui, que está nos acompanhando, eu pergunto para você, você encontra alguma semelhança nessa história que eu estou contando para você agora, da igreja de Corinto, com a igreja hoje do século 21? Meus irmãos, quantas vezes nós vimos membros da igreja desprezando irmãos que não falam em línguas como se isso fosse um requisito para ser salvo? Quantas vezes nós vimos alguns irmãos que dizem falar em línguas estranhas e só faltam querer exorcizar o irmão que não fala em línguas estranhas? Quantas vezes nós vimos o irmão, eu mesmo já vi várias vezes, o irmão ser apontado, você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas. Você não é uma pessoa salva porque você não fala em línguas. Agora me diga uma coisa, quem falou que dom salva alguém? Sabe, nós vamos rasgar esse trecho da Bíblia em que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus.
Ele não diz, pela graça sois salvos, mediante o falar em línguas. Não, pela graça sois salvos, mediante o dom de interpretação. Não, pela graça sois salvos, mediante o discernimento de espíritos. Não, é mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora preste atenção. A ruína da pessoa, a ruína do servo está justamente ele deixar soberba, o orgulho entrar no seu coração em que ele tem o dom. Meus irmãos, eu conheço irmãos que não falam em línguas, não tem o dom de interpretação, e isso é um quesito muito forte que o apóstolo Paulo bate, acerca, ele fala muito, se você fala em línguas, em secreto, em mistério, fala com Deus, mas se você não interprete, ou dentro da igreja não tem quem interprete, fique calado. Ele prefere que a pessoa profetize. E também eu quero trazer lá na frente um tema acerca de profetizar, porque tem tanta gente dizendo que profetiza, quando na verdade não é Deus que fala, Deus chama esses de falso profeta. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá? Um próximo vídeo. Vamos pedir para que Jesus ele nos direcione para criar algo bem rico. Então, a gente conhece tantas pessoas que não falam línguas, que não têm o discernimento, não interpretam línguas, que outros dons que possuem, que podem ser menos decorosos, mas esse irmão ele tem um dom de caridade tão grande, ele tem um dom do amor tão grande, ele cuida do próximo de uma maneira tão dedicada. Quem falou que qualquer outro dom é menos que isso? Qualquer outro dom é mais do que isso? Sabe? Algo que a gente tem que, olha que o Senhor nos traz à memória, glória a Deus, o próprio Espírito Santo nos traz à memória. Entenda bem, até mesmo aqueles que possuem o dom do amor, a caridade, esses precisam tomar cuidado para que a soberba não suba ao seu coração. Sabe, eu entrego a minha vida pelo irmão, já entrou a soberba já. Sabe? Já entrou o orgulho, tem que rever a sua vida, sabe? Tem que rever os seus conceitos como homens e mulheres espirituais. Deus, ele fala, o Senhor Jesus, ele fala que a verdadeira religião consiste nisso, no amor, na caridade, é visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e se manter incontaminado deste mundo. Essa é a verdadeira religião. Dê uma olhada na parábola como é aquele lá? Me perdoe, falhou a memória. Do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Cristo, ele contando essa parábola, ele deixa bem claro ali que não sabiam quem era ele. Ele não tinha nada de especial. Ele só tinha o dom do amor. Ele não queria saber aquele que estava caído, se ele era judeu, se ele era ou outro estrangeiro, porque os samaritanos eram considerados estrangeiros e impuros, Mas foi um samaritano que ajudou aquele homem caído lá. Passou o sacerdote de Passo Largo, passou o levita Passo Largo e nada fez, mas o samaritano foi lá. Quem disse que esse samaritano ele tinha algum outro dom? O Senhor Jesus ele fala disso? Não fala, porque não importa. Não importa. Sabe? Por isso que a igreja de Corinto ela estava indo por um caminho de ruína, e essa era a maior luta do apóstolo Paulo. Essa era a maior luta do apóstolo Paulo. Eu quero pedir perdão aqui para os irmãos. Pastor Elane, a maior luta do apóstolo Paulo era essa. Justamente porque a ruína, a soberba estava entrando no coração desse povo, desprezando materialmente aqueles que tinham menos e desprezando espiritualmente aqueles que não possuíam algum dom que para eles pudesse ser mais importante, sabe? Pergunto mais uma vez para você, qual é a semelhança que nós temos com a igreja da época do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, com a igreja de hoje? São muitas, meus irmãos, são muitas. E os irmãos precisam tomar muito cuidado para que isso não entre no coração, porque é o princípio da ruína, tá? Aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar, esse será exaltado pelo Senhor. Né? Todo aquele que se humilhar. Não é aquele que for humilhado, tá? Não é aquele que for humilhado. Não confunda
as passagens bíblicas. Não confunda a interpretação. Não é aquele que for humilhado, é aquele que se humilhar. Esse será exaltado pelo Senhor. Então, aquele que a soberba entra no coração, o orgulho entra no coração, Deus ele vai tratar de maneira muito particular, pois ele precisa ser abatido, no bom sentido, se é que existe isso, abatido para que justamente venham entender quem é Deus e o que é a obra de Deus e o que é a obra do Senhor. Tá? Então, a igreja de Corinto, ela consiste nisso. Dê uma olhada, 2 Coríntios, a segunda carta à igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele está dando, ele está falando acerca do amor, 2 Coríntios 13, ele está literalmente dando um ralho na igreja de Corinto, e eu vou abrir aqui para você. Ele está dando um ralho na igreja de Corinto acerca daquilo que eles deveriam ter como evidência acerca da igreja, em que ele, versículo 5, 2 Coríntios 13, 5, examine-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Então isso se a gente for falar hoje para um irmão, você vai ser apedrejado ou o irmão vai sair da igreja. Sabe? Aí ele continua falando, estamos orando a vocês para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E ele vem exortando a igreja e nessa passagem, e nós acabamos, finalizamos essa passagem acerca desses conselhos finais, ele dando literalmente a bênção apostólica que as igrejas, a liderança das igrejas, ministram sobre o povo. Normalmente é o pastor, ele ministra a bênção apostólica sobre o povo. Versículo 13 de 2 Coríntios 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ele está demonstrando que é o desejo dele, é o desejo que o apóstolo Paulo tenha, e ele ministra isso sobre a igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, porque isso é a característica do crente, a graça, o amor e a comunhão. A característica do crente é a graça, o amor e a comunhão. Você entende agora qual é a maior luta que o apóstolo Paulo passava quando ele escreve a carta aos Coríntios? E assim, a segunda carta dos Coríntios, na verdade, é a terceira, tá? A segunda, de fato, ela foi perdida, Ela se perdeu, e então a segunda, na verdade, é uma terceira que a segunda se perdeu, então foi colocado como segunda, mas existe uma terceira carta. O fato entenda bem, quando nós olhamos para essas situações e a gente enxerga a semelhança que existe na igreja hoje, aí realmente nós entendemos que a igreja precisa de graça, de comunhão, graça de amor e de comunhão, para que ela venha a ser abençoada e venha a ser próspera, e que o Senhor venha a se agradar da igreja. Graça, amor e união. Amém? Que todo sentimento de orgulho que possa existir em nós seja retirado em nome de Jesus. Esse é o nosso voto, esse é o nosso sentimento, esse é o nosso desejo, para que a gente venha a ser abençoado espiritualmente, que a gente não venha criar desníveis espirituais ou hierárquicos, ou financeiro, material, de um modo geral, dentro da igreja do Senhor. Isso não deve existir, porque nesse mundo nada trouxemos e deste mundo nada nós levaremos. O que nós vamos levar é simplesmente aquilo que nos foi dado no momento que nós aceitamos Cristo. 1 Coríntios 13, o amor de Deus. É o amor ágape, o amor perfeito. Amém? Glória a Deus. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Vamos olhar os comentários. Até agora só o pastor Rafael Arruda. Vaso, tocha, labareda inflamada do Senhor. Glória. Deus abençoe, pastor Rafael. Missionária Preciane, pingo gostoso. Ai, meu Deus. Saudade desse povo que a gente ama. Deus abençoe vocês, viu?
Quero pedir, nós já vamos encerrar, quero pedir para você que, caso não seja inscrito ainda, se inscreva nesse canal, nessa página, ative o sino de notificações, é importante para você sempre receber conteúdo desse canal, tá? Deixe o seu comentário e eu mesmo respondo, tá bom? E compartilhe este vídeo, compartilhe a todos da sua linha do tempo, a todos os seus grupos, os seus contatos, compartilhe, para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis e mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas. Não queira a bênção só para você. Compartilhe para outros receberem, né, da plenitude do Senhor, da presença do Senhor na sua vida através da ministração da palavra. 1 Coríntios, a carta aos Coríntios é justamente um convite para que a gente retire todo o orgulho de nosso coração e venhamos viver de fato Cristo na nossa vida. Amém? Aderlane Cardoso, amém, pastor? Deus abençoe, irmã Aderlane. Deus abençoe sua vida. E não se esqueça de compartilhar, tá? Glória a Deus. Vamos orar? Agradecer a Deus nesse momento? Feche seus olhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos finalizando, meu Jesus, mais este momento, na Tua presença, mais este devocional. Te pedimos, Pai, que vidas sejam transformadas e alcançadas. Que o orgulho seja retirado de nós, Deus, para que nós venhamos viver de fato a plenitude do Teu Espírito. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos e que Teu nome venha a ser glorificado. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fico por aqui. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Pai do Senhor.